Gravação iniciada, senhora presidente. Obrigada. Estamos, então, aqui de volta na nossa reunião de setembro de 2020. Estamos continuando aqui nossa sessão da tarde do dia 21 de setembro de 2020, e nós estamos com a ausência momentânea de 2 conselheiros, porque um conselheiro da Fazenda e um conselheiro do contribuinte, por problemas de conexão. Hoje nós estamos com um dia com bastante intermitência, apesar de estarem em vários lugares diferentes do Brasil, a gente está sentindo esse problema. Então, vamos continuar na nossa sessão com os conselheiros que estão conectados e vamos, então, seguir a nossa pauta. Então, agora deixamos para trás a pauta dos projetos da conselheira Ana Paula, por causa da ausência momentânea, e agora, então, vamos para o 49. Retornando os conselheiros, a gente, então, resgata para trás o que ficou por votar. Conselheira Ana Cecília, número 49 da pauta, Mersem do Brasil Limitada. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Abaixo eu transcrevo a emenda do acórdão recorrido. A matéria que subiu para a discussão é a questão da retroatividade da multa aplicada. Abaixo eu transcrevo os argumentos que foram trazidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional e, a seguir, menciono as argumentações em sede de contrarrazões trazidas pelo contribuinte. E a matéria aqui, no início do meu voto, eu menciono quais foram os autos lavrados na mesma ação fiscal, e eu estou encaminhando meu voto no sentido de aplicar a multa, a súmula CARF 119, mas como a Fazenda Nacional tinha pedido a aplicação do artigo, a comparação feita entre o artigo 35 da norma revogada com 35A, aí eu estou dando parcial provimento, né, por conta do teor da súmula. E aí, é assim que eu estou encaminhando meu voto, presidente. Eu estou dando parcial provimento ao recurso para aplicar a súmula CARF 119. Bem, então, estamos aqui no 49 da pauta. Eu vou tomar, então, os votos dos conselheiros que estão presentes na nossa sessão e depois vou registrar a ausência dos 2 conselheiros. O conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanha a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanha a relatora. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o 49 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Parcial, né? Parcial, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a portaria CARF. Com a súmula CARF. 19. Bem, ausentes momentaneamente, os conselheiros Ana Paula e Pedro Paulo. Vamos, então, depois o 50 já é do conselheiro Pedro Paulo, que está ausente momentaneamente, não é isso? O 51, conselheira Ana Cecília. O contribuinte Normatel Engenharia, de relatoria da conselheira Ana Cecília, número 51 da pauta. Ok, presidente, estou abrindo aqui. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Também eu transcrevo abaixo a emenda do acórdão recorrido. A matéria que subiu também é a questão da retroatividade benigna. Abaixo eu transcrevo os argumentos em síntese da Procuradoria, trazidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a seguir pelo contribuinte em contrarrazões. E aí eu tenho uma questão de conhecimento aqui, trazida pelo contribuinte, e eu vou ler esse trecho aqui do meu voto. Aduz a recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso especial, considerando a inexistência de similitude das situações fáticas do acórdão recorrido e paradigmas, na medida em que, por se tratar apenas de obrigação acessória, a decisão recorrida se limita a reconhecer que as equipes entregues até
22 de 5 de 2007 devem ser analisadas e, caso tenham corrigidas as faltas, ainda que de forma parcial, devem ser consideradas para a relevação da multa, devem ser aplicada a multa benéfica do artigo 32A da Lei 8.212. Eu estou entendendo que não assiste a razão recorrida, pelo que se extrai do termo de encerramento da auditoria fiscal e do mesmo procedimento, do mesmo procedimento fiscal foram originados 6 autos de infração e 4 notificações. O fisco demonstrou em seu relato que a empresa deixou de declarar em GFIP diversas parcelas remuneratórias que são bases de cálculo das contribuições previdenciárias em relação aos trabalhadores empregados e contribuintes individuais, bem como cooperativas de trabalho contratadas, conforme se extrai das folhas 23 e 24 do relatório fiscal, folhas 24 a 26 do relatório fiscal da multa, bem como das planilhas anexas das folhas 27 a 215. Por sua vez, a Delegacia de Origem expressamente salientou que a impugnação se deu de forma parcial, restringindo-se à alegação de que o pagamento de assistência médica constitui verba de natureza indenizatória e, por conseguinte, não poderia incidir em contribuição previdenciária, ou seja, a única das matérias que foi que houve essa impugnação foi com relação a essa parte da assistência médica. Nota-se que com a correção parcial de algumas GFIPs, houve relevação da multa aplicada em parte. Então, nesse contexto, bem como diante da ausência de identificação de discussão administrativa dos demais processos correlacionados, eu entendo que houve manutenção da obrigação relativa aos geradores relativos ao presente lançamento de obrigação acessória, com exceção apenas do processo de DEBICAD 3704253667, no processo, o número que eu menciono, que trata da retenção de 11% e assistência médica. Então, portanto, a similitude é porque, assim, eu até acho melhor eu explicar, porque fica mais fácil entender. Aqui, a decisão recorrida, eu não estou enxergando os demais colegas. Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Estamos. Ouvindo e vendo bem. Eu só estou vendo a presidente. Então, estamos ouvindo e vendo bem. Nós duas, nós duas estamos em Brasília. Perfeito. Então, aqui a situação foi a seguinte: no acórdão recorrido, se entendeu a decisão que foi dada foi condicional, porque eles entenderam que deveria ser feita a relevação da multa, caso apresentada a documentação que comprovasse a retificação da GFIP até o período tal de 2007. Então, a conclusão foi dar parcial provimento ao recurso voluntário da contribuinte e considerar, para que fosse analisado posteriormente as retificações que tinham ocorrido na GFIP, se ocorreram dentro do prazo, dentro do limite, da data limite. E deram parcial também para reconhecer a aplicação da multa da forma que mencionado no acordo recorrido. Aí, dessa situação, a contribuinte estava entendendo que não seria possível conhecer, porque o acordo recorrido trata de relevação da multa, e aí, por ter essa peculiaridade fática, isso implicaria na questão do conhecimento, que seria diferente, então, do caso aqui, porque, para ela, tendo essa situação relativa à relevação da multa, isso implicaria também no conhecimento aqui com relação à matéria, e também um outro viés do conhecimento aqui que ela alegou é que não teria uma obrigação principal com relação correspondente a essa obrigação acessória. Aí, considerando aqui que no processo houve sim o lançamento de outras notificações que se referem ao principal, e considerando que no sistema, eu até pedi nesse processo aqui para o Maurício me ajudar, para pesquisar para mim naquele sistema, então no sistema não estava constando a existência de impugnação com relação aos outros processos. Então, o único processo que teve discussão e que ainda está na seara administrativa não tem relação com essas GFIPs aqui. Então, no contexto da situação, eu entendi que a mera distinção fática, porque houve relevação parcial da multa, isso não afasta aqui o conhecimento. Então, estou conhecendo do recurso, apesar de ter uma parte lá da obrigação acessória que foi derrubada. E, na verdade, não se tem certeza na decisão recorrida, porque vai ser derrubada se tiver sido corrigida, porque a decisão foi condicional nesse aspecto. Então, vai ser derrubada uma parte, considerando a relevação da multa, apenas se a retificação ocorreu dentro do limite legal, da data legal. Mas eu não achei que essa situação em específica, ela poderia afastar aqui o conhecimento, pois houve lançamento da obrigação principal e acessória,
e como bem descreveu o despacho de admissibilidade, nessa situação aqui, foi apontado o paradigma exatamente trazendo a situação similar. E aí eu estou ratificando o que foi trazido no despacho e estou conhecendo o recurso especial. Não sei se ficou claro, mas a situação é basicamente essa. Se alguém tiver alguma dúvida. Você está conhecendo do recurso? Eu estou conhecendo, eu não vi razão, presidente, para não conhecer, mesmo havendo essa situação um pouco diferente, que o paradigma não traz relevação de multa, né? O paradigma só traz a questão de que, quando é lançada a obrigação principal e acessória, é essa outra situação. Não traz questão de relevação de multa, mas aqui não influencia, porque só foi uma parte. Eu nem sei se, na verdade, vai acontecer essa retificação, porque a decisão foi condicional. Ok. Tá bom, então. A conselheira, então, está conhecendo e, no mérito, já está dando o provimento, não é isso? Sim. Aí, no mérito, eu estou dando provimento, aplicando a súmula. É porque esse é o caso bem corriqueiro da súmula, a questão era só a da diferença. Exatamente. Tá. Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 51 da pauta, que é a empresa Normatel, né, Engenharia, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Sim. Agora, então, o 52, Rio Rancho Agropecuária, é de relatoria da conselheira Ana Paula. Depois temos, então, o número 53 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário, que é Sociedade Educacional Unimax Limitada. Ok, presidente. Aqui, então, nós temos aí tratos de auto de infração por descumprimento de obrigação, por descumprimento de obrigações principais e acessórias, está tudo aí no mesmo processo. A discussão sobre retroatividade benigna mesmo. Vou direto ao voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, ele conheça. A matéria devolvida refere à apreciação desta segunda turma, refere-se exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, né, tendo em vista as alterações ocorridas na Lei 8.212. Aqui a gente tem lançamento, como dito lá em cima, de obrigações principais e acessórias, inclusive, além de no mesmo procedimento fiscal, no mesmo processo. E é o caso clássico de aplicação da súmula CARF 119, portanto, presidente, eu estou conhecendo o recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, eu estou dando provimento para que a retroatividade benigna seja aplicada de acordo com a súmula CARF 119. Certo. Conselheira Ana Cecília? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Maurício? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Eu quero só complementar aqui esses processos todos que nós já começamos a julgar, aqui, desde que nós voltamos do intervalo, que foi desde 49, né? Isso. É isso? O 49. Aí o 50, só fazendo uma recapitulação, o 50 era do conselheiro Pedro Paulo, não conseguiu acesso. Depois do 51, eu tenho que registrar aqui ausência momentânea, ausente momentaneamente, os conselheiros Ana Paula e Pedro Paula. Aí depois do 52 era a conselheira Ana Paula, o 53 é agora, né? Foi esse que nós julgamos, ausente também momentaneamente, os conselheiros Ana Paula e Pedro Paulo. Tem algum para trás que eu deixei de registrar?
Não, né? Nós voltamos só no 49, né? Isso. 50, tá certo. Só para depois a gente não... 49, 50, e foi da Ana Cecília, né? 51, tá. Aí agora, o 53 já registramos, o 54 seria da conselheira Ana Paula, o 55, que é a Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, depois o 55 do conselheiro Mário. Vamos então para o 55, conselheiro Mário, Sociedade Recreativa Itapirense. Ok, presidente, já está na pasta. Então, nós temos auto de infração, Diego Saldanha, por descumprimento de obrigações principais, que abrange as contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor da fatura de prestação de serviço relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho médico no período de 1 de 2004 a 9 de 2009. No mesmo procedimento fiscal foi também lavrada a auto-infração pela ausência de declaração em época própria de fatos geradores, dos fatos geradores respectivos em guia INGEFIP, no caso. Eu voto, presidente, vou iniciar a leitura, porque tem alguns questionamentos, acho que em série de contra-razões. Sujeito passivo, eu digo no relatório que ele apresentou recurso especial, nós estamos com recurso especial da Fazenda Nacional, o sujeito passivo apresentou recurso especial, mas esse recurso não teve seguimento, e nós temos também contra-razões do sujeito passivo. Então, o recurso especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dentro dele conheço, eu também estou conhecendo as contra-razões do contribuinte, que foram apresentadas tempestivamente, e aí eu passo a fazer algumas considerações sobre questões trazidas na peça de contra-razões do contribuinte, e digo o seguinte: de plano, esclareço que o recurso especial é modalidade recursal de convenição restrita, condicionada à demonstração de divergência jurisprudencial relativamente a matérias pré-questionadas. Além disso, a peça de contra-razão destina-se a contrapor os argumentos suscitados na peça recursal, no caso aí. Desse modo, é absolutamente descabido valer-se das contra-razões para suscitar argumentos alheios ao recurso apresentado pela parte adversa. Em vista disso, não há como analisar os argumentos trazidos pela contribuinte acerca da inconstitucionalidade dos dispositivos que deram aso à autuação, tampouco anular o lançamento com base em tais argumentos, cabendo a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais tão somente o exame das razões suscitadas no recurso especial. Acho que deu para perceber aí, presidente, que nós estamos diante de uma matéria que foi declarada inconstitucional mesmo, mas essa matéria, o contribuinte, ele não pré-questionou essa matéria, então ele entrou com recurso especial e o recurso foi negado seguimento ao recurso especial dele, e ele trouxe as razões do recurso especial também nas contra-razões. Eu estou afastando porque a peça de contra-razões não é própria para isso, como a gente já discutiu. Não conheci. Você está não conhecendo dessa parte. Isso, exatamente. Eu estou não conhecendo das contra-razões quanto a esses argumentos. Eu vou até colocar o não conhecer aqui. Porque afastar é outra coisa, né? Quando normalmente, quando você se afasta o argumento, porque considerou o argumento não próprio, outra coisa. Mas aí é caso de não conhecer, porque seria o caso de recurso, né? Exatamente. Só anotar aqui. Ok, então, eu continuo aí, trazendo as questões sobre retroatividade benigna, que foi a matéria devolvida no recurso especial da Fazenda Nacional. Eu esclareço aí logo no segundo parágrafo da análise dessa matéria que do processo consta o lançamento de obrigações principais e multa por descumprimento de obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP, e trago toda a argumentação
a respeito da matéria. Estou me valendo aí da súmula CARF 119, estou aplicando a súmula CARF 119, mas eu estou dando somente provimento parcial ao recurso da Fazenda, porque é mais uma daquelas situações que a Fazenda trata só da comparação da multa do 35.2 com a multa do 35A, quando na verdade ela deveria mandar fazer a comparação também com a multa de acessório. Então, eu estou dando provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a súmula CARF 119. Sim, nós estamos, esse processo é o 55, né, Sociedade Recreativa Itapirense. Eu estou de volta aqui, não sei até quando, tá? Conselheiro Pedro Paulo, embora já não tenha participado esse caso é um caso de... O conselheiro Mário quer fazer um resumo rapidinho, antes de eu tomar os votos? Sim, rápido, Pedro Paulo. É retroatividade benigna também, né? A Fazenda Nacional, no caso, a gente tem o lançamento da obrigação acessória e a obrigação acessória de GFIP e da obrigação principal. A Fazenda Nacional pede fazer a comparação da multa de ofício referida no 35A com a multa do 35.2. E como tem GFIP, eu estou dando provimento parcial ao recurso da Fazenda para aplicar a súmula CARF 119. É o número 55 da pauta, conselheiro Pedro Paulo. Nós seguimos os julgamentos, são matérias corriqueiras, né? E a gente consignou a ausência momentânea sua e da conselheira Ana Paula. Então, chegamos até o 55 da pauta, Sociedade Recreativa Itapirense, e aí, querendo votar, é por isso que eu pedi até para fazer o... Essa agora eu voto com os esclarecimentos, as outras tudo bem. Ok. Então, conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o 55, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e... No mérito, ele está dando provimento parcial porque a Fazenda não pede a sexta, ela pede só multa com multa, certo? Por daí a razão do provimento parcial. E no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a súmula CARF número 119. Bom, esse foi o 55 da pauta, né? O 56 também continua, conselheiro Mário, não é isso? Isso. 56 da pauta é o Tamba Cerâmica Vermelha Limitada. Vamos lá. Só um minutinho, presidente. A discussão ainda é essa, né? Trata-se de NFLD relativa a contribuições devidas de seguridade sociais correspondente à parte descontada do segurado. De acordo com o relatório fiscal, constam do presente lançamento os seguintes levantamentos aí, que contribuições dos segurados anteriores ao período da GFIP, né, abrangendo as competências 12 e 13 de 98, né, e contribuições dos segurados abrangendo as competências 1 de 99, 4 de 99, e etc. São várias competências aí, como vocês podem ver, que são contribuições, são valores declarados em GFIP com redução de multa, né. E aí vou ao voto. O recurso é tempestivo, restando perquirido, se atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Eu cito aí o parágrafo 6º do artigo 67 do Regimento Interno.
de conformidade com os dispositivos regimentais, cito o caput também, o recurso é cabível nos casos em que as partes, perante situações fáticas similares, no caso em que, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico normativo, afigura-se necessário esclarecer que, embora o lançamento abranja períodos anteriores à implantação da GFIP, as competências relativas a tais períodos foram excluídas da notificação fiscal em virtude de decadência. Desse modo, permanece na autuação tão somente as contribuições previdenciárias decorrentes de divergência entre valores declarados em GFIP e aqueles efetivamente recolhidos por meio de GPS, Guia da Previdência Social. Nesse caso, o lançamento do crédito previdenciário foi efetuado tão somente para fins de controle administrativo, tendo em vista que ao órgão responsável pela administração do tributo era facultada a cobrança do referido crédito acrescido de juros e multa de mora, tendo em vista que esse já havia sido confessado pelo contribuinte, de modo diverso nas situações retratadas, na situação retratada na decisão apresentada com o paradigma acórdão 24.01.00.120, tem-se lançamento de salário indireto, premiação de incentivo, consoante se pode observar de parte do relatório desse julgado, puxa a transcrição, eu faço aí. Nesse caso, por considerar que tais verbas não integram a base de incidência das contribuições previdenciárias, não há, por parte das empresas, sua declaração de GFIP. Por outro lado, para que a Fazenda Nacional possa exigir os valores que considera devidos, o crédito tributário deverá obrigatoriamente ser formalizado por meio do lançamento. Com efeito, com base nessas considerações, é possível concluir pela inexistência de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acordos recorridos e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto de partes específicas de cada processo. Ademais, em virtude da dessemelhança entre as situações retratadas nos acordos cotejados, não se verifica possível concluir que o colegiado paradigmático, diante da hipótese evidenciada no julgado já desafiado, chegaria à conclusão diversa daquela proferida pela turma ACOR. Além disso, a portaria conjunta 14, cuja aplicação tem sido observada de forma unânime por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deixa claro, vou colocar de forma unânime não, que agora não tanto, né? E a gente já tem algumas considerações, deixa ainda mais clara a inexistência de divergência, a estabelecer em seus artigos 3º e 5º tratamentos distintos para os casos em que a multa de ofício é aplicada em conjunto com a multa por descumprimento da obrigação acessória pela falta de declaração e aquele em que os créditos lançados foram regularmente incluídos na declaração, situação espelhada no julgado recorrido, e eu reproduzo aí os dispositivos que tratam desse tratamento diferenciado. Nessa circunstância, em virtude da ausência de similitude, não se verificou caracterizada a divergência e, em razão do exposto, eu não estou conhecendo do recurso especial da Fazenda Nacional, presidente. Estamos julgando o 56 da pauta, né? Tampa cerâmica vermelha, o conselheiro relator, conselheiro Mário, não conheceu do recurso da Fazenda Nacional. Conselheiro Pedro Paulo. Caiu novamente. Caiu novamente, né? Bom, então eu vou passar para a conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Rita. Eu Sim. Eu vi o voto todo dele lá, só caiu. Conselheira Rita. Acompanho. Vou tomar, então, o voto do conselheiro Pedro Paulo, que caiu momentaneamente, mas ouviu o relatório, ouviu o voto e está em condições de votar. Não é isso, conselheiro Pedro Paulo? Acompanho, ele não estava conhecendo, não é isso? Sim. Correto. Isso eu ouvi o voto todo, só não fiz. Caiu. Eu também acompanho. Eu acompanho o relatório, não está conhecendo, não é isso? Isso, Pedro Paulo. Ok, Pedro Paulo, você está acompanhando o relator, não é isso? Conselheiro Pedro Paulo acompanhou o relator, não é isso? Isso, presidente, foi isso. Ok. Estou acompanhando. Então, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso. Aí, ausente momentaneamente,
a conselheira Ana Paula. Bom, 57, conselheiro João Vitor. Presidente, o meu 50 ficou para trás, não era o caso da gente dele, não? Eu estou aqui. Sim. Ou ver o 57. Pode ser qualquer um dos dois. A gente tem tempo de fazer os dois. Se quiser tentar falar do Pedro Paulo aí, aproveitar que ele está online, o meu é fácil também. Querem então? Não, Tá. porque eu digo assim, como eu estava ausente, Tá certo. Vamos então, vamos resgatar aí. Pedro Paulo, é só um seu? É só os 50 que ficou para trás aí. Então vamos aproveitar, como diz o conselheiro Aldinucci, antes que... Tomara que não, né? Eu vou bater aqui, estou batendo na madeira, para ver se a gente consegue voltar. Bom, então os 50, vamos então retornar um pouquinho na pauta. A gente tem que entender e fazer o possível. A gente está tentando fazer o possível e dentro da situação que a gente está hoje, bastante atípica, né? Os 50 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, que conseguiu restaurar sua conexão, é Metalgâmica, Produtos Gráficos Eireli. Esse recurso, presidente, ele é bem cesta de multa, bem tipo padrão recurso da Fazenda Nacional, né? A Fazenda Nacional pede a aplicação da comparação do artigo 35A com as duas outras multas, tá certo? Eu faço aqui um resumo do quadro, né, que o auto de infração aplicou a multa do 35, 1, 2, 3, né, o acordo recorrido reduziu a multa, que passaria a ter o 35.2, né, o contribuinte pede o 32A e a Fazenda Nacional pede o 35A, a comparação entre o 35A e as duas outras multas. Né, então, é um caso típico aqui de aplicação da súmula, então estou conhecendo e dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Bem, conselheiro Mário. Acompanhe o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, voltamos para o número 50 da pauta. Metalgâmica Produtos, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Né? É dar provimento, né, conselheiro Pedro Paulo? Dar-lhe provimento, certo? Ausente momentaneamente. Quase que o conselheiro Pedro Paulo ia estar ausente também, que ele já caiu. Foi bem sábio a sua ponderação. Também. Alguém mais falou, né? Ausente momentaneamente a conselheira Ana Paula. A conselheira Ana Paula não conseguiu mais, né? Bom, agora então, conselheiro Pedro Paulo. O meu... Tá. Vamos lá, olha só, nós julgamos então os 50, né? Foi os 50, terminamos de julgar. Agora teríamos qual seria aqui? A minha internet caiu de vez, eu estou usando o roteador, mas ele não aguenta, ele fica caindo e... Tá. Ele... Tinha só esse seu, né, Pedro Paulo? Tinha só esse seu. Tinha só esse seu, Pedro Paulo. Né? Conselheiro João Vitor, 57 da pauta, então. Vocês conferem para trás para mim? 57, né? Era só esse, Pedro Paulo? Era só Acho esse sim. seu? Sim. Tá bom, obrigada, Rita. O conselheiro João Vitor, 57 da pauta, Telerio... Para trás eu estou em dia aí. Não, isso que eu perguntei, porque senão eu aproveitaria a sua conexão. 57 da pauta, Telerio, Eletrodoméstica Limitada, de relatoria do conselheiro João Vitor, número 57 da pauta. Né? O item 57, processo da Telerio, é caso clássico de
descumprimento de obrigação principal e acessória. No caso, a obrigação acessória é falta de declaração em GFIP, aí 68. Então, eu estou aplicando o procedimento previsto na súmula CARF 119. Só uma observação com relação às contrarrazões do contribuinte. Não estou conhecendo as contrarrazões, porque, assim como o recurso do contribuinte, elas foram apresentadas fora do prazo legal. Então, só faço esse registro, não na conclusão, mas no próprio voto, no ponto relativo ao conhecimento. Então, eu concluo meu voto aí no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para aplicar a súmula CARF 119. Certo. Conselheiro Mário. Eu ouvi, clássico do... Acompanha o relator, por favor. Conselheiro Pedro Paulo. É um caso clássico da súmula CARF 119. Acompanho o relator. Eu ouvi ele dizer que era um caso clássico né? Sim. Conselheira Ana Cecília. Eu ouvi, tá. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Com o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, não é isso? Dar-lhe provimento. Certo. Aí depois teríamos o 58 da que era a conselheira Ana Paula e o 60 também conselheira Ana Paula. E aí, então, teríamos terminado a nossa pauta aqui, agora da parte da tarde, certo? Então, eu creio que teríamos que agora interromper, certo? Por causa da ausência. O que vocês acham? Ou voltaríamos para ajudar alguma coisa pela manhã? Não tem nada da manhã também que a gente possa... Tem amanhã. Pode avançar no da manhã, né? Porque o da manhã iria ser para hoje mesmo, independentemente da ausência ou não, seria para hoje mesmo, né, à tarde. Então, nós não estamos, vamos dizer, alterando nada. Sim. Eu vou, então, aqui verificar os processos. O que eu tenho aqui seria o número 14. Número 14. É isso mesmo, presidente. Na verdade, mas você tá registrando a ausência, né? A ausência temporária. Esse último agora foi foi qual, hein? 70 aí? Foi o 50, o do Pedro, do 50, 51. O 59 do Pedro Paulo, que eu acho que eu não registrei, né? Não, 59 foi. Agora a gente jogou, foi 57, né? Desculpa, 57. 57, desculpa. Que foi ausente, mais 57, só na Ana Paula que é ausente. Tá, o 57 está certo. Ausente, só para depois eu não perder meu controle aqui. Ausente momentaneamente, a conselheira Ana Paula. Tá certo. Agora, então, o 14 da pauta. São os meus 14, 15, 16 e 17, não é isso? Isso. E 19. Bom, então, retornamos, então, para aproveitar esse tempinho. Também ainda estamos dentro dessa pauta primeira, aí, desse primeiro dia, que era decadência, junto com retroatividade benigna. Temos, então, o 14, 15, 16 e 17 de minha relatoria e contribuinte Salustiano e Silva Filho Limitada Microempresa. Então, eu vou começar pelo um por um, porque às vezes pode ter alguma questão assim diferente e para eu não passar em branco. Eu não coloquei, né? Não. Só um minutinho, desculpe. Vou colocar logo todos aqui. ao 19 e depois o 14 ao 19, não é isso? Isso. É porque o Toyota foi tirado um de pauta, mas ele não... Só foi tirado um, embora tivesse 2 processos. Aí, então, deixa eu pular aqui agora.
Entrou já? Já estão aí os processos? Estão, né? Então, começando aqui pelo número 13, eu vou de um por um para ver as coisas, as características que eles possam ter. Tá? Eu vou direto para o voto, porque ele é bem, o voto já abrange tudo, qualquer situação que tenha, certo? É o 14, né, presidente? Isso, 14, que é o de final 95. Não é isso? Não. Não. Final 11. Só um minutinho. 2010-11. Ah, É que você está olhando 13, doutor Martim. tá certo. Agora sim que é o final 11, né, do processo, o 14, desculpe. Bem, esse aqui é um caso também, eu acho, clássico de sustentação, de retroatividade benigna, é uma obrigação principal patronal, né, e nós temos também aqui a I-68, né, aqui é o recurso da Fazenda Nacional, que pede que seja trazida, feita o somatório de multas, né? Aquele caso clássico, que a gente chama aqui de clássico de retroatividade benigna. Deixa eu ver se teve alguma questão não teve nenhuma questão de conhecimento, né? Certo? Então, é um caso daqueles bem clássicos, que é o recurso mesmo da Fazenda, como ela costuma fazer, da cesta de multas, que a gente chama aqui de cesta de multas. Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, estou dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, esse 14, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora vamos para o 15, que é o do mesmo contribuinte. O 15 aqui é a mesma coisa, a mesma matéria, a mesma situação, só que aqui é a obrigação principal segurados. Né? Antes era patronal, essa é segurados. Certo? Então, da mesma forma, eu estou aqui dando provimento para... a questão também é retroatividade benigna, não houve nenhuma questão de conhecimento, eu estou conhecendo. Só confirmar aqui. Sim, certo. Então, é o caso mesmo também clássico, só que agora é a contribuição que eu falei aqui, dos segurados. Então, eu estou também conhecendo e, no mérito, dando provimento. Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, nesse também, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. E eu estou restando nos dois, tanto 14 quanto 15, ausente momentaneamente a conselheira Ana Paula. Agora vamos para o 16, deve ser terceiros, acredito, né? Obrigação acessória. Ou 68. Essa é o I68. É o I68, certo. O 16, então, I68, certo? Então, da mesma forma, né, eu estou aqui, também não tem nenhum problema de conhecimento. No que tange às contrarrazões oferecidas pelo contribuinte, esclareça-se que a ciência do acórdão recorrido, do recurso especial e do despacho que deu seguimento, foi levada a cabo por via postal, sem que conste a data do recebimento e a assinatura do recebedor. Então, eu estou só para esclarecer aqui que eu estou considerando tempestivas, porque era um caso específico nesse processo que tinha isso. Então, não tinha ali, era um AR, até tinha duas tentativas, um AR que não tem nem ninguém recebendo, ninguém assinando, nem a data. Então, eu estou aplicando aqui, quando acontece isso, o artigo 23 do PAF,
eu considero, então, 15 dias da intimação, né, de que foi feita a intimação. Então, eu olhei, pela própria data da intimação, já daria tempestividade. Então, eu já, pela postagem, né, 15 dias da postagem. Então, se pela própria data da intimação que foi postada, já deu tempestivo, estou entendendo que é tempestivo, então, eu conheci normalmente, só para fazer esse registro aí, certo? Então, aqui trata da obrigação aqui de terceiro, do AI 68. Da mesma forma, eu estou conhecendo e no mérito dando provimento. Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, por unanimidade de votos também nesse conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe provimento, ausente momentaneamente a conselheira Ana Paula. E, finalmente, desse conjunto, temos o 17 aqui, que eu achei esse sim deve ser terceiros, né? Então, assim, esse aqui, esse processo, eu vou aqui direto para o voto, o voto eu já abranjo tudo. É um recurso do contribuinte, certo? Esse é o único que é do contribuinte, não é isso? Todos os outros eram recursos da Fazenda, retroatividade. Esse é do recurso do contribuinte, decadência. O recurso interposto pelo tempestivo deixando perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento. O presente processo trata de auto de infração de obrigação principal, debicad número tal, referente a contribuições previdenciárias devido à empresa a terceiros, né? Salário Educação, FNDE, INCA, SESC, SENAC, SESC e SEBRAE, incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, sem o correspondente recolhimento, relativas ao período de 1 de 2005 a 6 de 2010, conforme relatório fiscal tal. O contribuinte foi cientificado. A matéria admitida à rediscussão diz respeito à decadência, pagamento apto a atrair o artigo 150 para o 4 CTN. Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do apelo, alegando inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorridos e paradigmas, de sorte que convém examinar as situações fáticas retratadas nesses julgados. No caso do acórdão recorrido, o colegiado entendeu que, uma vez que os recolhimentos antecipados, que eram contribuições previdenciárias previstas no artigo 195.2 da Constituição Federal, não decorreram do mesmo fundamento legal, exação que originou o lançamento, contribuições destinadas a terceiros, previstas no artigo 240 da Constituição Federal e artigo 33 da Lei 812. Considerou-se que ditos recolhimentos não serviriam para a comprovação de pagamento antecipado apto a atrair a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4. Vejam, ele diz, olha, é aquele caso dos fatos geradores, né, do fundamento legal, né? Então, diz assim, os recolhimentos efetuados pela recorrente referem-se a outra exação, que é o 195.2 da Contribuição Federal, que é da Constituição Federal, que é o terceiros. E, portanto, tais recolhimentos não podem servir de respaldo para a aplicação da regra decadencial contida no artigo 150. É uma questão de natureza do tipo de recolhimento aí para cada uma dessas exigências, né? Nesse contexto, no meu entender, o paradigma apto à demonstração de divergência jurisprudencial seria representado por julgado em que, apreciando-se o lançamento de contribuições previdenciárias, se entendesse que, ainda que os recolhimentos fossem relativos a exações diversas daquela que fundamentou o lançamento, tais recolhimentos serviriam para a atração da regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4 CTN. Todavia, os paradigmas indicados não se revestem de tais características, visto que não analisaram o lançamento de contribuições previdenciárias, mas sim de PIS ou COFINS. E neles não se verifica qualquer discussão acerca da espécie de pagamento apto a atrair a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4 CTN, tendo os colegiados paradigmáticos balizado suas decisões tão somente na comprovação da existência de pagamento antecipado, o que, como exposto, não foi o que efetivamente se constituiu na razão de decidir do acordo recorrido. Está dando para entender essa diferença?
Sim. Isso é uma questão muito previdenciária, né? Essa questão aí foi a questão da natureza ali dos pagamentos que tinham sido... E não havia, nem tem esse tipo de discussão no caso ali do PIS e COFINS, certo? A despeito da existência de recolhimentos, estes foram rechaçados por não serem da mesma exação que fundamentou o lançamento, questão afeta as contribuições previdenciárias. Aí vejam o paradigma que ele diz aqui, ó, os acordos paradigmas, tá? Então, aqui fala simplesmente da existência de pagamento, mas não tem essa nuance aí de nós termos todas essas obrigações aí, né, que uma é segurar, terceiro, enfim, empresa, né? De fato, são situações diversas, no meu entender, atreladas a incidências específicas, cada qual com suas nuances, de sorte que não há como compará-las para efeito de estabelecimento de jurisprudencial, portanto, os paradigmas não são hábeis, no meu entender, a demonstrar a divergência pretendida. Então, diante do exposto, eu não conheço do recurso interposto pelo contribuinte. Vejam que essa situação dessa natureza do pagamento apto, também, quando é até mesmo para contribuições, a gente também tem essa nuance, né, de cada um, da natureza de cada uma, da espécie, né, de cada um. E aí, muito menos, sendo uma outra contribuição, né, uma outra contribuição. A questão não foi ausência de pagamento, foi ausência de pagamento da mesma. Então, eu estou não conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanha. Conselheira Rita. Acompanho. Então, 17, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Ausente momentaneamente, a conselheira Ana Paula. Bom, agora vamos para o 19. 19, né? Deixa eu me achar aqui no... Certo. O 18 da pauta, ele era também do mesmo contribuinte do 19, que é Toyota do Brasil, Limitada, e Fazenda Nacional era o 18. Ele foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. E esse do 19 é um recurso só da Fazenda Nacional, ele foi mantido na pauta. Vamos ver. Doutora Maria Helena, o apoio quer falar. Sim, pois não. Pois não, pode falar. Pode falar. Presidente, peço que encerre a gravação para que podemos andar juntos. Já são 5:06. Ah, sim, você tem que sair também no mesmo horário do Fabimar, não é isso? Exatamente. Tá, ok. De qualquer forma, ainda ficou faltando mais alguns, né? Não é isso? Uhum. Não faltando mais alguns. Eu acho que vamos ter condições de terminar sem problema, porque tem um dia um dia da nossa reunião que está bem vazio, porque foram tirados quase muitos processos de pauta. Amanhã tarde. Sim. Então, concordamos então, ou se podemos também continuar só com a nossa gravação. Eu acho um pouco complicado, até por causa do dia como está hoje, né? Se nós ficarmos só com a nossa gravação. Certo? Então, amanhã nos vemos às 9, ok? Até amanhã. E vamos, por favor, chegamos um pouquinho antes para ver se a gente consegue começar exatamente às 9, tá certo? Combinado. Até amanhã, então. Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite. Pode, então, interromper a gravação, por favor, apoio. Gravação interrompida.